Queria saber do professor se o preço do futebol clube, digamos assim, seria aquele time com mais torcida, com mais pressão, ao longo dessa trajetória profissional que o encarou. E junto com isso, ele falando de torcida, está chegando aí para ocupar o espaço do treinador, e foi aí demitido a pedido do torcedor. Isso muda alguma coisa também na relação? Boa tarde a todos. Prazer falar com vocês. É o clube de maior torcida e é o clube de maior tradição, sem dúvida, que eu vou trabalhar como treinador, já trabalhei como preparador físico em clubes também desse patamar, em outras funções. E é um privilégio. Eu acho que, para qualquer treinador, usar a camisa do 13 é um privilégio. O momento não é um momento que seja bom, mas até em função disso eu estou aqui hoje. E eu acho que é importante dizer isso para a torcida, sabe? O 13, quando me contratou, o 13 sabia muito bem quem estava contratando. Parabenizar o pessoal da diretoria do 13, em nome do Matheus, do Raul, do presidente, porque eu passei por um processo seletivo que foi muito bem conduzido, com perguntas muito claras. Então, o 13 sabe quem contratou, e eu sei o tamanho da minha responsabilidade e estou muito grato por isso. Com muito trabalho, com muita organização, com muito método, eu acredito que a gente pode levar o 13 a um patamar diferente e fazer com que a equipe jogue de uma forma que represente o seu torcedor, né? A impressão que eu tenho é que a torcida do 13 está carente de uma equipe que seja adesiva, que o represente, que tenha coragem, que faça um futebol que o represente. A gente sabe que o resultado é muito importante em função da estabilidade que o clube precisa, mas, acima de tudo, que dentro de campo nós tenhamos uma equipe que represente sua torcida. Obrigado, professor. Obrigado, Globo Velho, executivo de futebol Joba, aos colegas de profissão, diretoria executiva aqui em Peso. Quando o Joba acertou na quinta-feira de forma formal com a diretoria executiva, você já estava contratado. E pergunto de forma bem simples, como é que já está sendo esta simbiose, essa empatia entre você e o executivo de futebol para formar um novo elenco? O treino era 2 grandes desafios. Primeiro, tentar, ao mínimo, passar 2 fases da Série D, 2026, para chegar em 2027, tudo ok. E também na Copa Paraíba ser campeão e pegar a 3ª vaga da Copa do Brasil do Estado em 2027. Como é que está aí esse preâmbulo? Boa tarde. Eu acho que eu falo com o Joba, eu fiz uma viagem agora de carro para vir para cá e a gente se conversa o dia todo por telefone. Conheci-o pessoalmente agora, né? E a gente já estava numa reunião ali. Mas a nossa conexão está da melhor forma possível. Todas as decisões que nós estamos tomando, elas são compartilhadas e quando nós chegamos a um consenso, elas passam a ser levadas para a direção. Então, essa afinidade está muito boa e eu acredito que vai continuar assim, porque eu acho que no ambiente corporativo, no ambiente profissional, saber trabalhar com equipe inter e multidisciplinar é fundamental. No futebol não é diferente e nós precisamos ter essa conexão muito clara. Ambos estão aqui por um propósito, que é fazer o 13 uma equipe mais forte, fazer o 13 uma Série D consolidada, alcançar os objetivos do clube. E o Joba, acho que posso abrir aqui, né, Joba? O Joba fez um exercício, quando eu estava conversando com ele, estou agora assistindo os seus jogos aqui para entender um pouco do seu modelo de jogo, né? Que para alguém com a experiência que ele tem, com a bagagem que tem, fazer esse exercício é um exemplo daquilo que o quanto a gente está disposto a fazer as coisas funcionarem da melhor forma. Professor, tudo bom? Nessa semana aí entre o seu anúncio e agora, eu sei que muitas reuniões já aconteceram e muita gente vai chegar, mas eu queria saber quem vai permanecer do atual elenco que disputou o Campeonato Paraibano. Boa tarde. Existe um grupo de atletas, a princípio, remanescentes, que não foram liberados, né, que estão presentes. E todos esses atletas irão passar agora por um processo de avaliação daquilo que vai se encaixar no propósito que vai ser o clube em relação à ideia de jogo. Nós não temos essa definição ainda, mas a ideia é continuar com o máximo possível de atletas que se encaixem nesse perfil e contratar pontualmente, né, para as posições que são mais necessárias, trazendo sempre um acréscimo de qualidade para a equipe. Eu entendo que
apesar dos resultados não terem sido o desejado na primeira competição, o futebol tem me mostrado que atletas não chegam a usar a camisa do 13 se ele não tiver uma capacidade, e com certeza todos os atletas que aqui estão já mostraram isso em algum clube. É minha função enquanto treinador e da minha comissão técnica potencializar esses atletas e encontrar formas de jogo que façam com que eles consigam produzir mais. No passado recente, eu tenho percebido que os atletas eles precisam de bons estímulos e de um ambiente que favoreça o seu desenvolvimento. E é isso que a gente vai tentar propiciar aqui. É um ambiente que seja favorável para que os atletas possam render mais. Então, aqueles atletas que vão ficar, certamente vão ficar porque têm capacidade para ficar, tem capacidade técnica para jogar no 13, e é a nossa função extrair deles o melhor desempenho possível, porque com certeza eles podem fazer mais do que aconteceu até aqui. E essa forma de jogar, essa ideia de jogo que a gente vai tentar implementar, tem muito a ver com a característica que eles têm e potencializar aquilo que eles têm de bom. Adriano, boa tarde. Prazer estar vendo você novamente. Queria que você antes falasse como foi esse processo de acerto com o 13, porque coincidentemente, quando o teu nome começou a aparecer aqui como possível nome, o Foz tinha divulgado, né, a renovação do teu contrato até novembro de 2027, por conta até do teu feito, né? Ano passado você conseguiu subir da segunda divisão para a primeira, depois conseguiu ficar na segunda classificação geral, garantindo a vaga na Série D. Tinha multa, como foi esse processo? Porque meio que no dia que o clube divulgou, poucas horas você acabou acertando com o 13. Você deve falar sobre esse processo e também sobre as ideias de jogo, né? Porque a gente acompanhou um pouco no Pombal aqui, você gostava muito de uma série de bola com qualidade, estilo de jogo ofensivo, e na Série D nem sempre a gente vai poder ter campos com essa qualidade. Como é que você quer encontrar esse meio termo de característica da competição e também do teu jogo? Excelente pergunta, prazer falar contigo também. Em relação ao Foz, eu tive uma reunião de meio-dia e eu tive um acerto verbal, não tinha nada assinado com o Foz, e à noite, às 17 horas, eu tive uma primeira entrevista com o 13. Naquele momento eu não sabia ainda. O clube acabou cometendo um equívoco de já fazer uma divulgação antes de ter sido assinado, e o acerto com o 13 foi muito rápido, porque o desejo de vir era muito grande, e pela dimensão, pela grandeza que é o clube. Depois disso, foi divulgada aquela nota, e o próprio Foz, eles corrigiram a nota. No meu acordo verbal com eles, tinha uma cláusula de liberação em caso de clubes de Série D, e aí foi isso que depois eu conversei com eles, né, a vinda para o 13. É um clube que eu tenho uma excelente relação, em função desse passado curto, as pessoas que estão lá, é um clube que está em crescimento, e eu tenho participei diretamente da estruturação do clube. Então, sempre tive uma relação muito boa e tento manter isso saudável, mas não tenho nenhuma dificuldade em função daquilo que já tem sido acordado verbalmente e de que não tinha, naquele momento, ainda nada assinado. Em relação às ideias de jogo, eu me considero um treinador que todo meu trabalho tem alguma coisa diferente. As ideias, elas estão sempre migrando, sempre tentando levar a uma melhora. Pombal era no meu início de carreira, né? E acho que muita coisa daquilo que o Pombal tinha precisa ter, que é a coragem de jogar futebol, de fazer um futebol vistoso. Só que a gente vai buscando esse equilíbrio, né? Aqui, com certeza, com atletas de um nível mais alto, esse equilíbrio já vai se achar naturalmente. Mas a gente precisa manter uma coisa, que é a busca pelo jogo ofensivo. Isso tem sido um padrão nas equipes por onde eu passo. Eu acredito que é um pouco daquilo que é a minha personalidade, e uma equipe de futebol, para mim, ela tem que sempre retratar um pouco da personalidade do treinador. Então, o 13 vai ser sim uma equipe que vai jogar ofensivamente, que vai buscar o gol a todo momento, que vai tentar ter o controle do jogo através da posse de bola. Mas sim, levando em consideração a característica dos atletas que a gente tem aqui, os atletas que estão chegando, ser um pouco mais forte defensivamente e um pouco mais equilibrada, porque é o que a competição pede, essa estabilidade. Na primeira fase, uma primeira fase que vencer é muito importante, porque é critério de desempate, então a gente precisa realmente desse jogo ofensivo, mas ter uma equipe forte defensivamente suficiente para ser forte depois da classificação do mata-mata. Fazer uma pergunta em relação à confiança dos atletas, eles que vão permanecer, como resgatar essa confiança depois de uma campanha não aquém do que o 13 esperava, e também a relação com a torcida, como você como comandante, o time terá ou se portará diante da torcida, que está desacreditada e espera uma Série D diferente dos últimos anos.
Em relação à torcida, eu estou ansioso para ter o primeiro contato com eles em jogo, porque eu acho que é uma torcida fantástica. Eu já enfrentei o 13 algumas vezes do outro lado, e eu espero ter eles do meu lado dessa vez. A torcida está carente, é verdade, e a gente precisa respeitar isso. Né? O 13 é uma equipe muito grande, uma torcida que apoia esse respeito, mas, acima de tudo, propiciar a eles alegria. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui com a forma de jogar e, claro, com os resultados. Desculpa, me lembra da tua primeira pergunta? Foi sobre a confiança do jogador. Tá. A confiança dos atletas. Eu acredito muito no processo de treino e no ambiente de treino como desenvolvimento. O coletivo organizado ajuda a que os atletas tenham um desempenho individual melhor. E um ambiente de treino focando no desenvolvimento individual e coletivo desses atletas. Eu acho que isso vai ser importante. Mas, acima de tudo, mostrar a esses atletas, e o treino vai ser para isso, em função disso, que, através daquilo que a gente vai operacionalizar de ideia de jogo, vai potencializar o que eles têm de características. Eu acho que existia, talvez, um pouco de dificuldade em relação à forma que o Tele jogava e a característica de seus atletas. Vamos tentar potencializar isso. A gestão do ambiente, eu acho que é uma coisa muito importante. Então, um ambiente favorável faz com que todos os atletas se sintam à vontade para produzir um futebol melhor. Isso a gente vai ter um cuidado com esse tipo. E aqueles atletas que estão chegando, muito provavelmente são atletas que vão potencializar quem está aqui em função das características. Tá? Em relação à torcida, eu queria complementar, porque com o meu anúncio, né, eu falei que o 13 sabe quem contratou. E muitos torcedores foram nas redes sociais, me mandaram mensagem, pedindo algumas coisas, né, incentivando, e eu fiquei muito feliz com isso. Né? E eu tenho certeza que aqueles torcedores que não me conhecem e vão passar a me conhecer, eles vão ver uma identificação muito grande com o clube, né? Com a ideia de jogo e com aquilo que eles esperam e almejam. Então, eu acho que isso é uma forma de trazer a torcida para junto do clube, novamente, e a torcida junto, com certeza, vai ajudar a potencializar o desempenho do jogador. De novidade, o que é que Joba traz depois de 2 anos para o Galo? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro, manifestar a minha satisfação de voltar ao convívio com vocês dentro desse espaço que o futebol profissional nos propicia. É a 6ª passagem, a 10ª temporada, e as circunstâncias não mudam, né? Sempre que o 13 está numa situação muito difícil, eu venho para ajudar e espero mais uma vez deixar o 13 melhor que eu encontrei, como das vezes anteriores, né? Espero estar abençoado para cumprir mais uma vez a tarefa que eu julgo hercúlea nesse momento, por conta das dificuldades, por conta do humor do torcedor 13 anos. E esse 1 ano e 10 meses, eu procurei cada vez me qualificar, não só para o 13, mas para o próprio mercado de futebol. Um mercado muito dinâmico. Hoje, a gente tem melhores condições, melhores elementos, melhores equipamentos para acompanhar o futebol como um todo, muito jogo em televisão, muitos contatos. Então, eu tentei cada vez mais aperfeiçoar, até por conta dessa oferta de melhoria de trabalho, de acompanhamento, e estar inserido sempre no mercado, como eu sempre estive. Eu costumo dizer que o tempo é inexorável, a gente vai ficando mais velho, mas a gente não pode ficar superado. A gente tem que estar sempre em evidência, sempre procurando mudar conceito, rever conceito e atualizar dentro daquilo que é o futebol hoje. O professor acabou de falar, dentro do nosso primeiro contato, eu procurei ver 3 jogos dele, 2 jogos recentes, um bom e um ruim. Ele disse, não vejo ruim. Eu disse, não, tenho que me ver em 2 situações adversas para saber o como eu posso me ajudar, principalmente nesse momento de dificuldade. É um trabalho de interação, como foi o meu trabalho anterior. Na época eu indiquei o treinador, hoje eu cheguei, o treinador já estava contratado. É um treinador muito promissor. Os contatos me deixaram muito otimista pela maneira moderna, pela maneira que se trabalha o futebol hoje. O Cacau, essa situação é meu amigo. Você falou aí, o treinador não é maduro, não é também verde, é um cara de vez, né? Está querendo aí no aclive na sua carreira.
Bom, você é um dos mais vitoriosos de toda a história do futebol, do Obrigado. futebol clube. Todo mundo sabe disso, é inegável os seus números. Dentro da palavra números, te pergunto, 10 saídas já tivemos no elenco. Você vai trazer pelo menos um time, no caso 11, ou depois de mais acerto de alguns que estão aí, que tem um contratozinho mais estendido, você pode tirar esse pessoal e acrescentar o número de mais jogadores nas contratações. E também outra coisa, se você já acertou com o professor, de hoje a 30 dias começa a Série D. Se vocês têm já aí na sua prancheta, amistosos. Como é que fica essa situação aí, meu velho? Boa tarde. Primeiro, houve um processo de reestruturação que se iniciou antes mesmo da contratação do professor e da minha vinda, né? A diretoria resolveu adiantar, houveram várias dispensas, 10 dispensas, e tem um número hoje pequeno. O primeiro passo é substituir, obviamente, para encher as lacunas que estão feitas, né? E o professor vai avaliar o grupo que aí está, para ver se há necessidade de mais trocas e, mediante esse processo, essa decisão que ele vai tomar, nós tomaremos a devida providência, certo? E a outra questão que você perguntou, amistosa. Amistosa, sim, é uma característica do professor, isso é bom para o clube, é muito salutar, reencontrar o torcedor, motivar, e motivar também o jogador. O jogador gosta de jogar. Trabalho, treino é necessário, é urgente, mas o jogo é onde realmente ele mostra os seus resultados. A gente vai só analisar o calendário, tá entendendo? Nessa época é até mais fácil a gente conseguir adversário do que no começo da temporada, e vamos escalonar mediante a progressão dos trabalhos de treinamento, as datas dos amistosos. Ô, Joba, não tenho o que falar do 13 para você. Você conhece mais do que qualquer um aqui. Você conhece muito bem o torcedor 13ano. E, ultimamente, por conta das campanhas, a gente tem escutado muito do torcedor do 13. Isso não é jogador para o 13. Isso não é técnico para o 13. Eu quero saber de você qual vão ser os jogadores do 13 para agora, principalmente com a questão financeira, o que é que você tem para gastar para essa Série D? Os melhores jogadores possíveis que satisfaçam a nossa situação de busca de resultado, e com o resultado vindo, o torcedor vai considerar que aqueles jogadores são cumpridos. Boa tarde. Em 2023, você apostou no William de Matia, né, um técnico novo também naquela época, conseguiu ser campeão, tanto que manteve ele para 24. O time era líder do campeonato, mas aí em um jogo de semifinal, que tudo pode acontecer, um Souza muito forte que viria a ser campeão paraibano, o 13 optou por demitir não só o Dema, mas você também saiu junto. Você até falou que sempre o 13 te procura em situações de emergência. Você já tentou entender o porquê disso? Por que na hora boa o Joba é elogiado, mas quando tá tudo errado, a culpa é do Joba, e como é que você pretende mudar isso em mais uma passagem aqui no 13? Veja bem, eu caí por 2 bolas na trave, né? O Xande podia ter chutado aquelas bolas um pouquinho mais baixo. Rapaz, o futebol é passional naturalmente. E o Clube 13 Futebol Clube é um clube extremamente passional. Então, essa paixão das arquibancadas, às vezes, ela invade os bastidores. Às vezes tem pessoas que deveriam dar suporte, ter um autocontrole, que estão junto ali da direção. Infelizmente, tem uma postura de torcedor de arquibancada, né? Não faz uma avaliação mais justa, né? Aquele momento, o 13 estava em evolução, tinha ganhado um campeonato improvável, tinha feito talvez o melhor campeonato dos últimos 10 anos. Então, era um processo em ascensão. Mas a passionalidade, a paixão de alguns, não avaliaram dessa maneira. Avaliaram que precisavam de cabeças para satisfazer a sede da ira do torcedor, deles próprios. Então, é o que ocorre. Em todos esses processos, foi assim no 13. Todas as minhas saídas foram motivadas pela passionalidade do futebol, e uma passionalidade muito latente
que existe dentro do clube. É uma característica do clube, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é a fidelidade, é o comprometimento, é o compromisso que essas pessoas apaixonadas têm com o próprio 13. E o outro problema é a falta de continuidade dos trabalhos, mesmo quando eles são promissores. Boa tarde, professor. Boa tarde, Joga. Pedro Nascimento, jogador da FM. A Paraíba é um celeiro de grandes jogadores. Exemplo, Marcelinho Paraíba, Hulk, Zinho, ex-portuguesa. E o 13 pretende também trabalhar esse ano usando peças do sub-20, do juvenil, mesclando os novos na idade e os mais experientes. A resposta é minha ou do professor? A resposta é, na verdade, para os dois, entendeu? O que achar melhor responder, tiver mais. Posso responder? Já tem jogadores que estão integrados ao elenco, né? Já vem. O 13 vem já há 2, 3 anos com uma base, uma divisão de base muito qualificadas, fruto de uma parceria. Hoje, amanhã, um jogador da base do 13, um puro sangue 13 anos, está se apresentando no sub-20 do Palmeiras. A gente pretendia utilizar o jogador, mas por uma questão de planejamento, uma questão de custo-benefício para o clube, nós resolvemos liberar e vamos substituir o jogador. Mas tanto tem jogadores formados no 13 que comporão o elenco, como nas necessidades que o professor tiver de complementação de trabalhos, nós vamos trazer jogadores da base, do time de idade maior, para que a gente já vá observando, para quem sabe, numa Copa Paraíba, no próximo temporada, o 13 desfrutar desses jogadores e, eventualmente, fazer alguma negociação. Só mais um, Nelson, se puder falar sobre a questão da Série B. Agora vazou nos grupos aí, mas ainda não é oficial. Não é Não oficial. é oficial, mas você acha que vai fazer um pouco desses times, que vocês pensam? E também sobre o projeto para garantir calendário do ano que vem, né? Deixei aqui também para para garantir você que dá certa tranquilidade em situação. Na verdade, eu tive contato agora, passamos a manhã toda em reunião, algumas pessoas do clube mandaram, eu ainda nem avaliei. Eu vi rapidamente que seria um Pernambuco, não, um Paraíba e Rio Grande do Norte, né? A gente não sabe, porque isso aí vai vir lá de cima, está programado para ser divulgado às 17 horas, né? E amanhã, né? Eu não sei se isso tem uma base de credibilidade ou é só suposição. Eu acredito que será um grupo ou Paraíba, Rio Grande do Norte ou Paraíba e Pernambuco. Está entendendo? E a gente vai ter que estar preparado. De qualquer forma, serão grupos muito difíceis. Né? Tem a rivalidade, tem um modelo de jogo parecido, são futebols parecidos. Né? Então, a gente se prepara muito para isso. A gente tem uma lista de objetivos a serem alcançados. E o primeiro objetivo, evidentemente, é classificar. Se não classificar, você não faz nada. E um objetivo que a gente vai mirar fortemente, pelo menos de minha parte, é deixar o 13, pelo menos onde eu deixei na passagem anterior. Isso aí nós vamos fazer todo o possível. O torcedor pode ficar certeza. Mais uma vez, profissionalismo, dedicação. Não prometo vitória, prometo luta, prometo trabalho. Estou trazendo um profissional com essa característica, com essa personalidade. E quem não for assim, não vai trabalhar com a gente. A diretoria vai dar todo o seu esforço. Agora, tudo isso depende fundamentalmente do apoio do torcedor. O 13, eu costumo dizer, o 13 unido com o seu torcedor na arquibancada é um clube enorme, é um clube grande, capaz de qualquer dessas façanhas de acesso de título nacional, de título estadual. Mas se o torcedor não comprar a nossa ideia, não nos apoiar, não nos dar mais uma chance, as nossas possibilidades caem muito. Ficaria muito difícil. Mas eu tenho certeza, esse torcedor fiel, esse torcedor que faz milagres, não é brincadeira. Você ser colocado, ter o melhor nível de presença de torcedor nos estádios, um quadro de sócios que cresceu muito rapidamente. Isso tudo nunca deixa de me surpreender, o torcedor 13 anos. Espero, mais uma vez,
eu tenho uma esperança muito grande de contar com esse apoio. Importante a tua pergunta. A Série D tem momentos distintos, né? Uma primeira fase que depende de regularidade, mas que a vitória, como eu falei, conta muito. Uma segunda fase que é mata-mata, a partir da segunda fase. Então, são competições de características totalmente distintas. Eu queria endossar aqui a fala do Joba, a importância da torcida, principalmente nos jogos aqui em Campina Grande, porque todo ponto vai ser muito importante. É uma competição de regularidade. Não perder jogos é fundamental, mas, acima de tudo, buscar um equilíbrio entre um jogo que nos propicie capacidade de vencer, né? E um jogo bonito, mas sem deixar de ser competitivo. Então, a torcida vai ter um papel fundamental nesse processo, pelo peso que tem, pela força que tem, porque, de alguma forma, o futebol é feito para isso, é entretenimento, é para a torcida. São para eles que a gente trabalha. Então, é muito importante que eles estejam presentes, que eles apoiem esse atleta classificado, esses remanescentes, porque o apoio nesse momento vai ser fundamental e, com certeza, esses atletas vão entregar um desempenho muito maior e que vai agradar a todos os